Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo para vocês aí, mais uma notícia. Então mete o dedo no like, se inscreve aí que vai estar ajudando muito a gente aí. Estamos com o canal da Tia Atualize em todos os créditos a ela. Então, sem enrolações, vamos ao vídeo. Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio. A inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Ei, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui numa situação inusitada. Eu não costumo fazer isso. Eu não convoco vocês para vídeos urgentes, lives urgentes, mas a de hoje é. Tem um fato muito relevante que aconteceu na data de hoje e vocês precisam tomar conhecimento, porque se a gente conta depois de outra forma, é tão inacreditável que as pessoas podem duvidar da veracidade. Então, por isso vocês estão aqui convocados nesse vídeo de urgência, porque o fato é urgente. E para a gente poder comentar, eu vou estar aqui com o auxílio de 3 advogados, 3 operadores do direito, doutor Ricardo Schiffer, sempre pronunciei seu nome errado, Ricardo. Schaefer. Schaefer. Doutor Ricardo Schaefer, doutor Chiquini, né? Não vou nem falar Chiquini, vocês já conhecem. E a doutora Ana Bárbara. Os 3 advogados do Felipe Martins. O Ricardo e o Chiquini atuando no Brasil, a doutora Ana Bárbara nos Estados Unidos. E a gente está aqui, como eu disse, porque ocorreu um fato novo. Mas antes de eu pegar os nossos agora acompanhantes do direito para explicar a gravidade do que ocorreu, eu preciso relembrar vocês para ninguém se perder no ponto onde a gente quer chegar. Então, eu vou pedir por gentileza o documento 1, é um rápido contexto, tá, gente? 2 minutinhos que se fazem muito importantes. Isso aí é um boletim de ocorrência que foi emitido em 2021. Nesse boletim de ocorrência, você está vendo que o Felipe Martins perdeu o seu passaporte e aí ele foi até a Polícia Federal, deu notoriedade a esse fato, esse passaporte foi cancelado, esse número de passaporte foi cancelado e foi emitido um novo passaporte, com um novo número de documento, e é muito importante vocês terem isso em mente. Próximo, por favor. A sequência disso foi a prisão do Felipe Martins, com base numa lista provisória encontrada com o CID, uma lista provisória mesmo, gente, feita em Word. E uma notícia do Guilherme Amado de 2023, onde ele havia dito que o Felipe, o ex-assessor do Bolsonaro, tinha ido até Orlando em 2022 e de lá evaporou. Essa matéria é importante vocês saberem que ela foi citada dentro do pedido de prisão, da fundamentação do pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Pode passar a próxima, por favor? Na sequência disso, nós temos aí a defesa se manifestando, dizendo, ei, o Felipe não viajou. E dentre outras provas que foram anexadas, esse aí é o comprovante da Latam, onde os advogados peticionaram dentro do processo falando, ei, o meu cliente não viajou. Por quê? Porque no dia que a Polícia Federal alegou que ele estava indo para os Estados Unidos, na verdade, ele estava viajando para Curitiba. Essa foi uma prova muito forte apresentada pela defesa. No próximo, a gente vai ver que, de fato, teve um peso relevante essa prova. Tanto que a PGR foi lá e pediu a soltura do Felipe, dizendo, ele parece realmente que ele não viajou, vamos soltá-lo. Certo? Baseado nas provas de que Felipe não havia saído do país. Próximo. Após o pedido de soltura feito pela PGR, Alexandre de Moraes colocou esse pedido da PGR em suspensão. Tipo, segura aí um pouquinho que eu preciso fazer umas novas diligências. Foi quando, na sequência, me aparece novamente o Guilherme Amado com a matéria do Travel History, dizendo, olha, tem um documento aqui dizendo que o Felipe Martins viajou. E assim, o Felipe Martins permaneceu preso.
baseado nesse documento que apareceu na matéria do Guilherme Amado e, na sequência, no relatório da Polícia Federal. Esse travel history que não possui nenhum tipo de validade jurídica. Próximo, por favor. Isso aqui é muito grave, porque, tendo conhecimento disso, a defesa dele, a doutora Ana Bárbara, que está com a gente aqui, foi até o CBP de Orlando e falou: ei, vocês estão falando que o meu cliente viajou para cá? Não, ele não viajou. E detalhe, o CBP responde à doutora Ana Bárbara dizendo: você está certa. Ele não viajou mesmo. E isso aí é o e-mail que foi enviado do CBP de Orlando para a doutora Ana Bárbara, confirmando que Felipe não havia feito aquela viagem indicada naquele travel history apresentado pelo Guilherme Amado e pela Polícia Federal. E, Bárbara, Próximo, só para fazer uma ponderação, sim, doutora. Esse documento, esse e-mail que a gente manda para Orlando é justamente pedindo o I-94, que é o documento que de fato teria valor legal, porque de fato o travel history que foi anexado para justificar a prisão do Felipe não tinha valor legal algum. E aí a resposta, como você colocou, do CBP Orlando confirmando que não há o I-94 e que de fato a última viagem do Felipe foi em setembro de 2022, consistente com a agenda dele, que de fato ele estava aqui num evento da ONU. Obrigada, doutora, por ter pontuado. E, na sequência, após essa manifestação, ocorreu uma grande comoção nacional e eu acredito que foi quando a mídia, de fato, começou a cobrir o caso do Felipe e aí houve uma grande repercussão nacional. Porém, 10 dias depois desse acontecido, do CBP dizer que não, o Felipe não viajou para lá em dezembro de 2022, eles voltam atrás e procuram a defesa do Felipe para dizer: na verdade, encontramos um registro dele em dezembro, sim. E é quando tudo fica mais estranho ainda, porque o mesmo CBP que tinha dito não tem, 10 dias depois volta atrás e diz: ei, achamos. Assa, por favor. Com os pacotes a decolar, você tem o melhor. E é quando eles identificam, né, doutora? Você pode até falar melhor sobre isso, que a classe de visto do Felipe estava errada, o nome do Felipe estava errado e também o número do passaporte, que vocês lembram o primeiro boletim de ocorrência que eu mostrei? Aquele passaporte que havia sido bloqueado por ter sido perdido? Então, era aquele número de passaporte. Você pode relatar para a gente, doutora, como foi que aconteceu? Claro, vamos lá, Bárbara. Então, só para explicar como que surge esse 94, a partir como nós tínhamos a expectativa que o Felipe ele seria solto a partir dessa prova por escrito de Orlando, afirmando a não entrada dele, nós ficamos tranquilos. Só que essa soltura ela não aconteceu. Então, aproximadamente 10 dias depois, nós contatamos Nova York, que é o CBP de Nova York, que é onde a última entrada dele de fato aconteceu, solicitando então o I-94 de lá, que confirmaria que ele entrou por Nova York. Foi nesse momento que nós tivemos acesso a esse documento. O CBP de Nova York nos retornou dizendo que eles não poderiam emitir o I-94, porque o I-94 ele é relativo somente à última entrada, mas havia ali uma entrada inserida pelo CBP de Orlando que impedia essa emissão. E isso nos trouxe uma estranheza, porque o próprio CBP de Orlando nos havia afirmado que não havia registros. Então, algo mudou durante esse período de tempo. E ao questionar o Nova York, eles me disponibilizaram esse documento e que tinham 3 informações falsas. O passaporte que constava lá é exatamente o passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, conforme o boletim de ocorrência que você trouxe aqui. O nome do Felipe ele estava incorreto, estava Felipe com E e não Felipe com I, que é a grafia correta, além do que a classe de visto é uma classe que ele não possuía no momento da viagem, que é o A2. E a classe de visto que o Felipe tem é da classe G. Então, ou seja, informações completamente erradas. Perfeito, doutora. Vou pedir para voltar no documento anterior que estava na tela, porque isso aí é o resultado de uma investigação que foi aberta após a doutora Ana Bárbara informar o CBP de que estava tudo errado. Eles abriram uma investigação interna e aí eles falaram: gente, não é que é mesmo? Que estava errado mesmo? Então, o que eles fazem? Uma correção. Eles corrigem. E aí
resumindo a história, gente, porque é longa e vocês já conhecem, aqui é só um contexto mesmo, eles retornam ao documento oficial e original e verdadeiro de que o último registro de entrada do Felipe Martins ocorreu em setembro de 2022. E aí, gente, todos esses elementos, pode voltar em mim agora? Todos esses elementos foram apresentados como prova dentro do processo, o que tornou meio difícil manter o Felipe Martins preso. E aí, ele foi solto. A PGR novamente pediu a soltura dele, ele foi solto. Após ele ter sido solto, ele, por iniciativa própria, juntamente com seus advogados, começou uma investigação nos Estados Unidos. Agora a gente vai dar um salto de tempo de 1 ano. Nós vamos cair para essa semana. Doutores, vocês podem nos explicar como essa semana começou? Essa semana ela começou bem atribulada, Bárbara. Essa semana começou bem movimentada. Nós começamos na segunda-feira com a oitiva do coronel Mauro Cid, que foi ouvido como informante do juízo. E numa das perguntas que o Dr. Jeffrey Chikine fez a ele, ali na ocasião, ele, questionado se Felipe Martins tinha viajado, né, no avião presidencial, se ele tinha alguma gerência a respeito ali daquela lista, ele afirmou categoricamente que não, que Felipe Martins não viu, ele não fez essa viagem e que ele, inclusive, nem constava na última lista, né? Ou seja, e uma vez perguntado, inclusive, que se do porquê, né, que ele não tinha exposto isso antes, ele respondeu que porque não foi perguntado, mas que Felipe Martins jamais esteve nessa lista de viajantes do voo do dia 30 de dezembro. E é importante a gente mencionar que essa informação repercutiu, certo, doutor Chikine? Todos os jornais, toda a mídia brasileira repercutiu o fato da menção do Cid. Mas o Cid não era a principal testemunha, é que ele nem era o dia de serem ouvidas as testemunhas do Felipe Martins. Aí nós caímos no dia de hoje. Você explica pra gente o que aconteceu? O que fica mais evidente é que a acusação não tem nada efetivamente contra Felipe Martins. Veja, nós estamos em um caso de 78 terabytes e tudo que a acusação tinha até agora era o Mauro Cid. O Mauro Cid acabou com a acusação. Eu cheguei a ficar pensando por que é que o Mauro Cid fez isso. Ele já foi ouvido outras vezes e agora, segunda-feira, ele vem e diz que a minuta do golpe não é aquela, que não houve planejamento de golpe. O delator da acusação, a única testemunha da acusação, a única prova de todo esse processo que chamam de trama golpista, vem e diz que não houve planejamento, que não havia um plano de golpe, que a minuta era mero esboço, não era uma versão definitiva. Tanto é que o Mauro Cid foi vingado no final da segunda-feira. E a PGR tira o benefício do Mauro Cid e pede 32 anos de prisão para o Mauro Cid, porque ele acabou com o processo. Literalmente, hoje, se tinham o depoimento do Mauro Cid, nem isso eles têm mais. Surpresa para nós, no dia de hoje, nós teríamos a oitiva do Chor, o delegado que investigou tudo isso, o responsável por toda essa trama golpista, aquele que descobriu tudo, aquele que solucionou tudo, que salvou o Estado Democrático de Direito, mas não apareceu. Não apareceu, não sabemos o motivo, mas não apareceu. E o ministro não intimou o delegado Chor. O ministro queria que nós pegássemos o Chor pela mãozinha e levássemos ele na audiência. Seria maravilhoso. Tantas falhas que hoje o Chor teria que nos mostrar. Toda essa linha temporal que você mostrou aqui, Bárbara, nós precisamos que ele explique. Nós queríamos que ele explicasse. Seria o melhor momento para ele explicar como e por que ele pediu a prisão de Felipe Martins com um documento provisório de viagem,
Esse foi outro ponto que o Mauro Cid falou. O Mauro Cid falou, o documento definitivo da viagem não tinha o nome do Felipe Martins. Nós perguntamos, Felipe Martins viajou? Mauro Cid falou, não, Felipe Martins não viajou. Fábio Schor tinha o delator à sua disposição, ele nunca perguntou para o Mauro Cid se Felipe Martins tinha viajado. O documento definitivo, que não tinha o nome do Felipe Martins, estava publicado em Diário Oficial. O delegado de polícia não pegou esse documento no Diário Oficial. Ele usou um documento provisório que tinha o nome do Felipe Martins. E o Mauro Cid falou para nós, expressamente, Felipe Martins não viajou. Então, veja, era para nós o dia mais importante, onde todas essas dúvidas tinham que ser esclarecidas. Por que pediu a prisão de Felipe Martins? De onde surgiu esses documentos para insistir na prisão de Felipe Martins? Que história é essa da minuta do golpe, que agora o Mauro Cid diz que não existe a minuta do golpe, que ele nunca viu, e que aquele documento que até hoje mostravam não é a minuta do golpe? Como se daria o golpe? Quem daria o golpe? Quando daria o golpe? De que forma daria o golpe? Mas hoje, iniciamos a audiência com o G. Dias, dizendo que havia 900 militares à disposição no dia 8 de janeiro para defender o patrimônio, proteger o patrimônio contra vândalos, e ainda assim houve a depredação de prédios públicos. Iniciamos o dia com o G. Dias falando que no 8 de janeiro ele foi informado da BIM, então seria um dia muito produtivo a terminar de vez com essa farsa que chamam de trama golpista. Mas o Schor não apareceu, e eu sei por que ele não apareceu. Bárbara. É isso. Bom, assim, temos uma leve desconfiança do que pode ter acontecido, e vocês receberam todo esse contexto para chegar nesse momento. Para a surpresa de todo mundo, porque o timing que as coisas acontecem no Brasil é impressionante, as coincidências, as capotadas que o universo dá. Eu não perdi ainda a minha capacidade de ficar surpresa de como o universo trabalha. Hoje, na data de hoje, dia 16 de julho de 2025, oh meu Deus, não é que apareceu de novo o registro falso, usando o nome falso do Felipe, o passaporte que estava cancelado. Gente, ele não é um passaporte que, vou pegar outro passaporte, foi cancelado. Então, nova fraude no sistema com os mesmos dados, nome errado, classe de vista errada e número de passaporte fraudado. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando você tenta entrar nos Estados Unidos, a doutora Ana Bárbara pode falar isso, com um passaporte cancelado, é gerado um alerta. Não é tipo assim, olha, alguém entrou aqui, por favor, me dê o seu passaporte certo. Não, é gerado um alerta, as pessoas são colocadas para ver o que é que está acontecendo. Por que tem alguém tentando entrar nos Estados Unidos com um passaporte falso? Bárbara, não só isso, a gente tem que trazer também que esse documento do I-94, ele legitima a estada dessa pessoa nos Estados Unidos. Então, no caso do Felipe, essa suposta entrada não tem saída. E tem uma sigla no I-94, se você puder trazer ele aqui na tela pra gente, você vai ver DS. Isso significa o quê? Que o Felipe ele está autorizado a permanecer nos Estados Unidos enquanto durar o status dele, enquanto durar a viagem dele para cá. Então, se não tem registro de saída, significa então que ele poderia permanecer aqui. Está aqui até hoje. Eu vou fazer melhor. Não, e olha só, desculpa te cortar, o delegado de polícia, quando pede a prisão de Felipe Martins, ele faz menção que o Felipe Martins saiu e não voltou mais. Que o lugar dele é incerto. Ele fala, lugar incerto e não sabido. A decisão que prende Felipe Martins fala, Felipe Martins saiu e não voltou mais. Mas é preso em casa, veja só. O cara saiu, não voltou mais, mas foi encontrado em casa. Só esse parênteses. Sim, e o que a gente queria fazer com a intenção dessa live, e assim, é claro que o envolvido, Felipe Martins, deu autorização, apesar de que os dados dele já são todos públicos, ele autorizou isso a acontecer, isso que vai acontecer agora, é porque a gente precisa que vocês vejam com os olhos de vocês
que não, esse negócio de entrada fraudada, com nome errado, com documento cancelado, isso não é uma invenção. Eu vou fazer aqui agora, e eu vou pedir para você em casa fazer, e você mesmo ver com seus olhos o que está acontecendo. Você vai presenciar com seus olhos, você vai viver esse momento. Vamos abrir o site do I94? Quer pagar sua viagem até 24 vezes? Data novamente, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Estamos aqui no site do I94. Vamos preencher aqui agora os dados do Felipe errados, tá? Nós não vamos colocar os dados dele certos, nós vamos colocar conforme foi inserido, depois atestado que era falso e apagado, e agora retornou novamente ao sistema. O nome é Felipe, sobrenome Pereira. Fala pessoal, que vídeo de provas intensas, né pessoal? Que comente aí nos comentários o que você achou, pessoal. Sacanagem o que estão fazendo aí com o Felipe Martins, pessoal. Sacanagem, sem provas. O Bolsonaro acabou de postar um vídeo aí não sei o site que é, eu até me esqueci agora no momento, mas eles falam tudo que por que tá acontecendo isso, né? Então, pessoal, comente aí nos comentários o que vocês estão achando dessa barbaridade que tá acontecendo aí no nosso Brasil sobre o 8 de janeiro e o resto com o Moraes aí. E o Moraes também, para quem não sabe, acabou de aprovar o IOF. 80% dos deputados votaram contra o IOF e o Moraes com uma canetada só. Ó, tá chato. Mais uma taxa aí para nós, dizendo eles que é só para quem tá lá em cima, para empresa grande, quem tem. Mas você sabe quem que vai pagar isso, né? Somos nós que tem a renda mais baixa, né? Pessoal que faz essas compras aí sempre vai aumentar o produto para nós. Então, pessoal, comente aí o que vocês acham dessa ditadura que tá acontecendo no nosso Brasil. E mais um aqui no Conexão Política, pessoal. Conexão Política, véspera das eleições. Planalto, relação licitação para a comunicação digital do governo Lula com custo de quase 100 milhões. 100 milhões, pessoal. Você sabe por que ele quer imposto, né? Por que ele quer mais imposto? Aqui, ó, tá explicado. Como que ele vai ganhar sem dar um pão de queijo para alguém, a picanha aparece só nas eleições, né? Pessoal dando picanha, falando da picanha, da cachaçinha pro povo, né? Nova concorrência substitui processo anterior suspenso pelo TCU por suspeita de fraude. Empresas deverão atuar em redes sociais e gestão de conteúdo. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência SECOM abriu uma nova licitação para contratar 3 empresas responsáveis por gerenciar a comunicação digital do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O contrato prevê investimento total de 98,3 milhões com a validade de 12 meses e possibilidade de prorrogação. Pessoal, é muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro mesmo. 98 milhões, quase 99 milhões praticamente aí, né? É muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro mesmo. Que é isso? Mas sim, por isso que ele quer colocar imposto em cima de imposto. Jesus amado, para tá andando de jatinho, mandar de anja no dermatologista, né? De jatinho. Aí não vira, né?
Chá de ideia. Então, pessoal, deixa o like aí, quem puder estar sendo membro do canal, seja membro aí que vai estar apoiando o nosso canal. Muito obrigado a todos e um abraço.